Queridos, estamos aqui na página de número 13 do nosso livro Teologia Sistemática, dessa matéria. Denilson Matos é o autor dela. Teologia Sistemática, as doutrinas fundamentais da fé cristã. Prazer tê-los aí. Eu estou num ambiente bem informal aqui, não sei se vocês observaram, esse cenário aí não é um chroma key, é um cenário natural, tá certo? Quer dizer, natural entre aspas, tá? Ele é um cenário artificial aqui. Estou num aeroporto aqui no país, tá? Então temos essa facilidade, o voo vai demorar para sair e estamos em processo de gravação dessa matéria. E é um prazer tê-los aí, meus queridos alunos. Bom, como eu enunciei, página 13 da matéria Teologia Sistemática, edições IBAD. Vamos mergulhar nas doutrinas da fé cristã. Vai ser muito interessante, vai ser muito bom. E reitero novamente, divulgue esse vídeo aí, tá? Comente ele, deixe alguma parte aí nos comentários se você achar por bem, e vai ser interessante essa interação, tá certo? Introdução. Bom, a disciplina de Teologia Sistemática visa estudar as principais doutrinas da Palavra de Deus. Nesse ponto aqui eu paro só para elucidar um fato para vocês. Quando se fala de teologia sistemática, evidentemente que ele vai frisar, ele vai versar, ele vai navegar na questão das doutrinas bíblicas e apresentando elas de maneira sistematizada. E quando se pensa em doutrina bíblica, evidentemente, não precisava nem frisar isso aqui, não precisava nem lembrar, mas só para deixar claro, não vamos tratar de costumes, não é questão de costumes. Nós vamos tratar de questão de doutrinas, soteriologia, pneumatologia, escatologia e todas as logias que fazem parte do escopo e do pacote das doutrinas que estão exaradas e que aparecem e estão cravadas na Palavra de Deus. Palavra de Deus, entenda, claro, Antigo Testamento e também Novo Testamento. Tá, então a teologia sistemática é uma tentativa de organizar as principais doutrinas bíblicas. Sistemática porque ela apresenta-se de maneira sistematizada. E por que não dizer de maneira organizada? E é justamente isso, a teologia sistemática, ela trata de organizar as principais doutrinas da Palavra de Deus, as principais doutrinas bíblicas. Quando digo organizar, não é que está desorganizada, ela vai apresentar de forma organizada e justamente onde está o termo aqui, vai apresentar de forma sistematizada as doutrinas das Escrituras. Bom, tendo como base a Bíblia, os resultados da teologia bíblica e da teologia histórica, ela sistematiza as diversas informações obtidas, de forma que sejam compreensíveis e úteis no processo de edificação e aperfeiçoamento de pessoas nas diversas comunidades de fé. Então, a junção de teologia bíblica e teologia histórica vai aparecer para que se apresente de forma correta essas duas teologias que eu apresentei aqui para vocês, que eu citei, aliás, os termos. A teologia sistemática, ela vai apresentar de forma organizada esses dois segmentos teológicos, por assim dizer. Então a teologia sistemática, portanto, ela tem um aspecto organizador, por isso sistemática, ou seja, é a tarefa de sintetizar de maneira organizada corpos doutrinários, e quando eu digo corpos doutrinários, é tudo aquilo que tange respeito a você trazer uma clareza e uma lucidez e vamos colocar assim, bem clarividente a questão das doutrinas bíblicas. E não de maneira confusa, não de maneira babilônica, digamos assim, não é uma torre de Babel. Ela traz de maneira organizada, frisando o termo novamente, que a gente vai usar várias vezes, ela traz de maneira sistematizada as doutrinas bíblicas, tá certo? Bom, os diversos temas encontrados nas Escrituras são desenvolvidos e organizados a ponto de serem compreendidos e formarem o núcleo e crenças e doutrinas cristãs. E até uma dica aqui para vocês, não só a teologia sistemática organiza as doutrinas bíblicas, mas também a leitura da Bíblia deve ser de forma sistematizada.
tá? Então a teologia sistemática, quando a gente estuda ela, a gente vai entender a importância de se ler a Bíblia de maneira também sistematizada. Eu não posso usar o termo, abrir a Bíblia a esmo, como se fosse, desculpe o termo, como se fosse uma caixinha de promessa para pegar uma palavra que me seja favorável. A Bíblia é a boca de Deus falando? Claro que é. A Bíblia fechada, a Bíblia aberta é Deus falando, é a mensagem de Deus para a humanidade. A Bíblia não foi escrita por causa de Deus, ela foi escrita por causa do homem. Então é um comunicado de Deus à humanidade, por que não dizer ao homem? Quando a gente abre a Bíblia, Deus fala? Claro que Deus fala, é evidente. Mas eu não posso ler a Bíblia como estudante, como acadêmico, como um leitor ávido que queira aprender das Escrituras, abrir a Bíblia a esmo para colher um versículo que me seja conveniente, tá? A Bíblia tem que ser estudada, a Bíblia tem que ser pesquisada, a Bíblia tem que ser esmiuçada. A palavra de Deus, ela nos insiste até que nós conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor através da Escritura. A Bíblia diz, Paulo escreve dizendo que a gente deve persistir em ler. A Bíblia chega a dizer o seguinte: se por acaso você é chamado ao ministério de ensino, por exemplo, você tem que esmerar-se nesse labor que é aprender as Escrituras para, digamos, disseminar e ensinar a alguém as Escrituras. Então, portanto, nesse ponto eu quero deixar claro para vocês que a Bíblia tem que ser lida de maneira sistemática também, assim como as doutrinas tem que ser lida de maneira e estudada de maneira sistemática, ou seja, de maneira organizada, estudando a Bíblia e lendo a Bíblia também de maneira organizada. Então, assim, essa disciplina, ela se propõe a estudar os principais temas da fé cristã, a doutrina da palavra de Deus, tá? A doutrina de Deus, a doutrina de Cristo, a doutrina dos anjos e outras doutrinas más que nós vamos ver ao longo dessas aulas, ao longo desses vídeos. E aqueles que têm o material em mãos, você vai ver que tem um vasto material acerca dessa questão de estudar as doutrinas bíblicas de maneira organizada. Pois bem, na página 15, quem tem o livro em mãos, unidade número 1, a doutrina de Deus e das Escrituras. Bom, Deus é o ponto de partida da teologia. Aqui até abrindo a questão da palavra teologia. Deus, logia, estudo sobre Deus, ok? Claro, quando a gente estuda sobre Deus, eu já frisei isso em outras aulas, a gente vai aprender de Deus aquilo que Ele quer revelar também. A gente vai estudar de Deus aquilo que Ele quer revelar. Lembrando um fato, se a Bíblia fala sobre Deus, a Bíblia revela Deus, a Bíblia informa sobre Deus, não é tudo que Ele é, que está escrito, mas aquilo que de Deus está escrito nas Escrituras é aquilo que Ele quis revelar para nós, acerca da sua pessoa. Então, portanto, desculpe o termo aí, não existe um doutor em Deus, não existe um expert em Deus. Eu tenho um bacharelado, e qual é o teu bacharelado? Meu bacharelado é especialista em Deus. Esse especialista, ele não existe, ele não nasceu. Tanto é que a Bíblia diz, Paulo escreve, quem é que entendeu a mente do Senhor? Tá? É uma pergunta de retórica, ninguém entendeu a mente do Senhor. O Espírito Santo, ele penetra as profundezas de Deus, mas nós estamos falando do Espírito Santo, que prescruta todas as coisas, inclusive o Espírito Santo conhece a Deus porque Ele é Deus, evidentemente, mas nós, aquilo que nós estudamos de Deus, a nossa teologia, o nosso estudo sobre Deus, evidentemente que é em cima daquilo que Ele quer revelar. Agora, um detalhe, já que a Bíblia fala de Deus também, a gente deve ter a seguinte responsabilidade: quando a Bíblia se calar, nós também devemos se calar. E o que eu quero dizer com isso? Tem respostas que a Escritura não dá. Exemplo, a Escritura ela não revela plenamente quem é Deus. Então não adianta ficar aí lucubrando, pensando, imaginando, eu quero me aprofundar em Deus, eu quero ser um expert em Deus. Queridos, o que Deus é na questão de ser revelado a nós, não é um resquício, é como Jó escreveu, isso daí é só as orlas do seu conhecimento, é só quem vai entender o trovão do seu poder. Jó registra isso no seu livro. Então Deus, ele é, como que eu posso dizer? Ele é intangível. Eu não posso botar Deus aqui num recipiente de laboratório, num tubo de ensaio, melhor dizendo,
e dissecar Deus, estudar Deus, ser um especialista, um expert em Deus. Isso é impossível, tá? Por mais que nós nos aventuramos a estudar a teologia, estudo sobre Deus, deixando claro, em cima daquilo que Ele quer revelar acerca da pessoa dele. Então, estudar Deus pode parecer uma incógnita, conforme está escrito aqui na página 15. Ou, como muitos atestam, uma presunção. Estudar Deus é presunção demais, é arrogância demais, tá? Em nosso caso, temos a plena convicção de que Deus pode ser estudado na medida, como eu já falei, que Ele se revelou. A medida que Ele se revela é em cima das suas revelações do que Ele revelando-se a Ele, né? O pouco que Ele revela para nós, é em cima disso que a gente vai estudar acerca de Deus, tá? Por esse motivo, estudamos em conjunto nesta unidade, tanto a doutrina de Deus como a doutrina das Escrituras. Se eu fosse estudar sobre Deus, quantos livros eu deveria escrever? Lembra como que João termina o seu evangelho dizendo o seguinte, que teria muitas coisas para falar acerca da pessoa de Jesus, que se ele fosse escrever tudo que Jesus é, todos os livros do mundo não comportariam a explicação do que é Deus, ou de que é Jesus, a mesma coisa, tá, gente? Então nós vamos dar seguimento, lembrando que não tem especialista em Deus, tá? Muito menos eu e muito menos você que está me vendo agora. Página 17, capítulo 1, revelação especial. Então, existem duas categorias primárias da revelação de Deus, a saber, a revelação geral e a revelação especial. O estudo acerca da importância e significado das Escrituras, bibliologia, se insere dentro do que chamamos de revelação especial. John Higgins, ele diz o seguinte: não podemos conhecer o plano divino da redenção por meio de alguma teologia natural. Precisamos de uma teologia revelada mediante uma revelação especial de Deus. A sua palavra, no caso, é uma revelação especial de Deus. Enquanto a revelação geral, ela possibilita o ser humano conhecer alguns aspectos de Deus, ela não pode e não é suficiente para trazer à humanidade a suficiência do conhecimento de Deus. Então, portanto, apenas por intermédio da revelação especial, o homem consegue compreender a verdade essencial e o propósito redentor de Deus, a sua palavra, a sua escritura. A intenção de Deus é sempre salvar o homem. E essa revelação especial de Deus, essa carta que Deus escreveu para a humanidade, mostrando a sua intenção em salvar o homem, é a sua revelação especial, que é nada mais, nada menos do que a palavra de Deus. Então, na palavra de Deus, nós entendemos que o caminho que leva a Deus é Cristo, a revelação especial de Deus, que está exarado na sua palavra. Se não tiver a sua palavra, a sua revelação especial, qual é a possibilidade que nós teríamos nesse sentido? Estou falando de nós agora, nesse presente momento, nesse século, essa vida. Como que a gente chegaria a Deus se não fosse essa revelação especial que está exarado nas Escrituras? Então esse processo acontece, segundo Higgins, por pelo menos 5 formas, esse processo de Deus se revelar. O primeiro processo é o processo pessoal, o segundo é o processo compreensivo, tá? A terceira é a revelação progressiva, a revelação registrada e a revelação transmitida. Então, nesses processos que está explicando, está bem esmiuçadinho aqui para todos nós aqui, você que tem o material, não vou entrar em detalhes, que a gente já está frisando basicamente esses 5 pilares da revelação de Deus, mas você que tem o material, dê outra olhadinha, dê uma frisada, dê uma analisada, que é muito interessante esse ponto. Autoridade das Escrituras, página de número 19, para quem tem o livro, tá? Bom, o debate acerca da autoridade das Escrituras teve início com o que chamamos de racionalismo teológico. Esse movimento, que ganha força na Alemanha do século XIX, tem como premissa o estudo da Bíblia ancorado nas teorias racionalistas, advindas da herança do iluminismo. Observe. Seus proponentes, aponta Claudio Honor Corrêa de Andrade, abre aspas para Claudio Honor, asseveram que a Bíblia contém a palavra de Deus. Outros, à semelhança do teólogo americano Gordon Kaufman, se limitam a exaltar
a Bíblia como literatura gloriosa. Nós vamos entender esse negócio de conter a palavra de Deus e essa questão da literatura gloriosa. Eu peço que você permaneça por aí, logo mais nós voltamos em outra aula.